Isso, senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos da 7ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicite-me ao excelentíssimo Dr. Salmen que assuma a primeira secretaria e faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Presente. Flávio Luiz Ambrosim. Frédéric Correia. Presente. Hélio Milhari Filho. Presente. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Presente. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 senhores vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Senhor presidente, o primeiro secretário titular chegou, eu vou passar para ele. Excelentíssimo senhor vereador José Roberto Nunes, assume a primeira secretaria. Faço consignar a presença dos vereadores José Roberto Nunes e Silvonei Rodrigues. Está em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício da Igreja Evangélica Hebron. Ofício da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 104/2005. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento de 18/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento 69/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento 72/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 45/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 73/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 79/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 78/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 44/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 50/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 74/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 75/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento 76/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim.
Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 90/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 98/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento número 99/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Telegrama do Senado Federal, do Gabinete da Presidência, acusando o recebimento de correspondência da Câmara Municipal de Ourinhos. Comunicado do Ministério da Educação, através do Fundef, informando a liberação de recursos financeiros. Ofício da Escola de Ensino Profissional, aprove curso de treinamento. Agradecendo o apoio na formatura dos alunos do curso de auxiliar de enfermagem, turma P. Ofício da nossa Caixa. Do gerente regional de negócios, comunicando que está assumindo a gerência regional do Banco Nossa Caixa Presidente Prudente. Não é nem para ler. Só entregar só. Ofício do Núcleo Gema Zanini, de Ostomizados de Ourinhos e região, encaminhado ao presidente José Claudinei Messias. Ofício da ERA, Associação dos Engenheiros Arquitetos da região de Ourinhos, comunicando palestra sobre a NBR 9050 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ofício da SAI, encaminhando a prestação de contas do exercício de 2004 daquela autarquia municipal. Senhor presidente, todos os ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarem à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 16/2005, do excelentíssimo vereador Fredinês Correia Leite, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Projeto de lei número 17/2005, de autoria do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, que institui o programa Construindo a Cidadania e dá outras providências. Projeto de lei número 18/2005, procedente do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, que inclui o tema Drogas e Dependência Química como disciplina regular na grade curricular da rede pública de ensino do município. Projeto de lei número 19/2005, do vereador Edivaldo Luciabel,
que dispensa a parada de ônibus urbanos circular nos pontos prefixados para desembarque de portadores de deficiência física. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitido ao parecer do Tribunal de Contas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o processo TC 002481/026/2000, relativo às contas da Administração Municipal do exercício de 2000. A Comissão de Finanças e Orçamento, nomeada na forma da Portaria número 23/2005, de 21 de fevereiro de 2005, depósito da documentação, solicitou da Presidência da Casa as providências necessárias para o atendimento do disposto nos artigos 92 e 93 da Lei Orgânica vigente, a fim de que a população tomasse conhecimento da exposição pública das contas em questão. Essa providência, solicitada paralelamente aos estudos da comissão, foi realizada em 23 de fevereiro de 2005 e atendida na forma das publicações constantes do Diário Oficial do Município, edições dos dias 10 e 17 de março, páginas 4 e 6, respectivamente, além da veiculação da notícia na imprensa local. Cumpre-nos esclarecer que, até a presente data, muito embora os membros da comissão, em escala de revezamento, tenham comparecido de segunda a quinta-feira no horário das 14 às 17 horas, não houve, por parte da comunidade, qualquer manifestação a respeito do assunto. Da análise da documentação. Os documentos apresentados para análise e parecer da comissão, composto de 9 volumes, assim distribuído, 4 acessórios, 4 anexos e um relatório, julgamento e revisão. Da documentação apresentada, daquela constante do relatório, julgamento e revisão, destacamos o item 2.21, aplicação no ensino, folha número 43. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, com o total de aplicação na ordem de R$ 7.867.940,19, o que correspondeu a 24,86%. 24 inteiros e 86 décimos, de um total necessário de 25 pontos percentuais, resultando em uma diferença de 0,14 pontos percentuais. Nos atendo à aplicação do ensino, causa única do decidido pela Egrégia Corte de Contas, as folhas 279, quando, conhecendo o pedido de reexame apresentado, negou-lhe o provimento e manteve, na íntegra, as manifestações constantes das folhas 212, 213 e 224 a 225. Entendemos que as alegações apresentadas pelo prefeito, folhas 232, 237, são esclarecedoras, não deixando qualquer dúvida sobre o alegado, causando estranheza à posição do tribunal. A idilidade, no exercício pleno do Estado Democrático de Direito, assim entendido como sendo a organização do complexo do poder em torno das instituições públicas, administrativas, burocracia e políticas, tendo por a priori o poder constituinte, no exercício legal e legítimo do monopólio do uso da força física, entre parênteses, violência, a fim de que o povo, entre parênteses, conjunto de cidadãos ativos, vírgula, sob a égide da cidadania democrática, vírgula, do princípio da supremacia constitucional e na vigência plena das garantias, das liberdades e dos direitos individuais e sociais, estabeleça o bem comum em determinado território e de acordo com os preceitos da justiça social, da soberania popular e consoante com a integralidade do conjunto orgânico dos direitos humanos, no tocante ao reconhecimento, defesa e promoção desses mesmos valores humanos. De forma resumida, pode-se dizer que são elementos que denotam uma participação soberana em busca da verdade política. Assim deve a Câmara Municipal,
dar guarida à apresentação da defesa apresentada quando da apreciação em plenário da matéria em estudo. A Comissão de Finanças e Orçamento, de forma unânime, após exaustivos trabalhos de apreciação da matéria, o qual foi estendido de forma democrática à população em geral, na forma da legislação vigente, é de parecer pela rejeição do que foi decidido pelo egrégio Tribunal de Contas, por entender que o julgamento do prefeito Toshio Misato já foi realizado por ocasião das eleições municipais do dia 3 de outubro de 2004. É o parecer. Sala das Comissões, 21 de março de 2005. Oswaldo Barbosa, presidente e relator. Frednes Correia Leite, vice-presidente. Salim Matar, presidente. Esse aqui também não? Não? Acabou. Senhor presidente, lido o parecer. Feita a leitura, comunico que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como o parecer do Tribunal de Contas, ficam inseridos na ordem do dia para a próxima sessão ordinária. Informa ao plenário que, em razão do que determina o regimento interno, o expediente da próxima sessão ficará reduzido a 30 minutos, a contar da votação da ata, enquanto que a ordem do dia ficará reservada exclusivamente à deliberação das matérias mencionadas, pertinentes ao processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC número 2481/026/2000, atinentes às contas municipais do exercício de 2000. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento número 66/2005, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Requer informações sobre a possibilidade de ser elaborado projeto de lei complementar concedendo benefício ao servidor público municipal conforme especifica. Requerimento número 167/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer informações sobre o aumento de salário dos funcionários públicos do município, assim como a porcentagem prevista. Requerimento número 168/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer informações referentes à construção de trevo na BR-153, rodovia Transbrasiliana, confluência com a SP-270, rodovia Raposo Tavares. Requerimento número 169/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a colocação de placas denominativas dos dias existentes na nossa região, nas respectivas pontes. Requerimento número 170/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Requer informações sobre a possibilidade de construção de canaletas para escoamento de águas pluviais entre as ruas Adolfo Galileu e Antônio Capato, próximo ao Parque Ecológico. Requerimento número 171/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade da retirada do entulho e lixo de terreno localizado na rua Afonso Matos Filhos, de frente ao número 36, Jardim Itamaraty. Requerimento número 172/2005, de autoria do vereador Hélio Milhari Filho. Requer implantação de telefone público, orelhão, na rua Sérgio Emílio de Faria, de frente ao número 290, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimento número 173/2005, de autoria do vereador Hélio Milhari Filho. Solicita informações sobre a possibilidade de implantação em caráter de urgência de sinalização em frente ao Colégio Saber, localizado na rua João Moya Restói, número 445. Requerimento número 174/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar levantamento de guias e sarjetas na confluência da rua Adolfo Galileu com a rua João de Pontes, no Jardim Paulista. Requerimento número 175/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade de disponibilizar guarda nos finais de semana para os núcleos de educação infantil da Vila Marcante e do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimento número 176/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade de alteração de horário de ônibus no Jardim Guaporé.
Requerimento número 177/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Remete ao prefeito o ofício do Conselho dos Pastores Evangélicos de Ourinhos, referente à construção de salão de eventos. Requerimento número 178/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Encaminha ao prefeito o ofício do Conselho dos Pastores Evangélicos de Ourinhos, referente à Praça da Bíblia. Requerimento número 179/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações quanto à possibilidade de estudos e implantação em Ourinhos de centro para tratamento de recuperação de dependentes químicos. Requerimento número 180/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações sobre a recuperação física e paisagística dos trevos de acesso a Ourinhos. Requerimento número 181/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações pertinentes à possibilidade de colocação de aquário no recinto do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimento número 182/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações relativas a estudantes portadores de deficiência mental frequentando salas de aulas regulares da rede pública de ensino. Requerimento número 183/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações atinentes a estudos visando a realização de Censo Social de Ourinhos. Requerimento número 184/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações referentes a providências urgentes visando a modernização da Biblioteca Municipal Tristão de Ataíde. Requerimento número 185/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações a respeito do andamento das negociações com a América Latina Logística, ALL, para a cessão de prédios a fim de instalação de órgãos públicos municipais. Requerimento número 186/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações sobre a possibilidade de maior regularidade e rigor na fiscalização sanitária sobre os alimentos servidos em cantinas escolares da rede pública e particular de Ourinhos. Requerimento número 187/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer ao chefe do Executivo a listagem dos 100 maiores devedores de tributos municipais de Ourinhos. Requerimento número 188/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer o chefe do Executivo informações a respeito dos critérios para a matrícula de crianças nas creches municipais. Requerimento número 189/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações a respeito da possibilidade de se estabelecer negociações com o Bradesco, visando a instalação de um caixa eletrônico no terminal rodoviário de Ourinhos. Requerimento número 190/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer do chefe do Executivo informações a respeito da possibilidade de instalar uma unidade base de saúde na usina São Luís. Requerimento número 191/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luchabel. Requer informações quanto à possibilidade de realização de operação concentrada de obras e serviços urbanos aos bairros Jardim Itamaraty, Paris e Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente, todos os requerimentos lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as indicações apresentadas à mesa. Indicação número 62/2005, no vereador Faués Salmem, solicita a construção de balanção de concreto na confluência da rua Narciso Nicolozzi com a rua Maria Flores Morales, no Jardim Tropical. Indicações da nobre vereadora Terezinha Paixão Bueno, de número 63/2005, solicita a poda de árvore na Avenida Henrico Migliari, próximo ao número 671, cujos galhos estão encostando na rede elétrica de alta tensão. Requerimento 64/2005, solicita indicação 64/2005, solicita mudança do local de Boca de Lobo, existente na rua Antônio Zaque Abuchan, esquina com a rua Ezequias Nogueira de Souza, no Jardim Ouro Fino. Indicações do novo vereador Flávio Luiz Abrozin, número 65/2005, solicita roçada e limpeza geral no Jardim Guaporé. 66/2005,
solicita roçada e limpeza geral no Jardim Itamaraty. 67/2005, solicita operação tapa-buracos no Jardim Itamaraty. Requerimentos do novo vereador, indicações do novo vereador Edivaldo Luciabel, número 68/2005, indica a necessidade de se disponibilizar planta das ruas de Ourinhos no site oficial do município. Requerimento 69/2005, indica a necessidade de inclusão das comissões municipais com as atribuições e os respectivos membros no site oficial do município. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas. Moção do novo vereador Oswaldo Barbosa, de número 117/2005, de congratulações à equipe de Gatebal pela conquista do título de campeã no 12º Campeonato Troféu Cidade de Paraguaçu Paulista. Novo vereador José Claudinei Messias, 118/2005, de congratulações a Seixo Noé pela realização da conferência especial para a gravação do programa Seixo Noé na TV em 11 de março no Teatro Municipal de Ourinhos. Moção do novo vereador Salim Matar, número 119/2005, de pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Amaral Melo. 120/2005, novo vereador José Claudinei Messias, de congratulações ao Dr. José Aparecido Coelho Prado Neto pela doação de camisetas apreendidas na eleição de 2004. Flávio Luiz Abrozin, 121/2005, de pesar pelo falecimento do senhor Renato Luiz. Moção número 122/2005, novo vereador Silvonei Rodrigues, de congratulações ao senhor Wagner Ferreira pela integração junto à tropa do Exército Brasileiro em missão de paz das Nações Unidas no Haiti. Moções do novo vereador Edivaldo Luciabel, 123/2005, de congratulações à CN Acabamentos pelo transcurso do seu 6º aniversário. 124/2005, de congratulações à Ruda Agropecuária pelo transcurso do seu 3º aniversário. 125/2005, de congratulações à Drogaria Arruda pelo seu 67º aniversário. 67 anos, Farmácia Arruda de vida. Silvonei Rodrigues também faz uma moção, 126/2005, de profundo pesar pelo falecimento da Elza Fará Barbosa. Novo vereador Edivaldo Luciabel apresenta a moção 127/2005, de congratulações à Educativa de Ourinhos Sociedade Civil Limitada pela construção de sua sede própria em nosso município. Moção 128/2005, de congratulações à Primeira Igreja Batista em Ourinhos pelo transcurso do seu 64º aniversário. Moção do novo vereador Messias. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. Tá aqui. Senhor presidente, tem mais duas moções, 129/2005, de congratulações ao jornal A Gazeta Regional e à doutora Viviane Aparecida de Lima Silvestre e ao doutor Miguel de Toledo Moraes pelas importantes ações realizadas no caso da fraude do frango. E, finalmente, a 130/2005, novo vereador Messias, de congratulações ao Conselho dos Pastores Evangélicos de Ourinhos pela posse da nova diretoria. São só, senhor presidente. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias serem lidas, coloque em discussão o requerimento. Questão de ordem, nobre vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido plenário, que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel, coloco em deliberação do plenário a proposta, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação.
Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 166 a 191/2005 e as moções de números 117, 118, 120, 122 a 125, 127 a 130. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovados. Em discussão, o requerimento 167 do nobre vereador Silvonei Rodrigues. Com a palavra, o vereador Silvonei Rodrigues. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa presente, funcionário público do município, assim como a porcentagem prevista, há uma preocupação desse vereador, desta casa, vereador Fled, que tem dado a database do salário do funcionário público. E neste momento, senhor presidente, nós que ouvimos muitos na campanha, Ourinhos ser tratado com carinhos, neste momento nós estamos pedindo que seja lembrado os funcionários públicos. O aumento nesse primeiro ano, nós sabemos de todas as dificuldades, mas nós não podemos deixar os funcionários públicos nesse momento sem esse aumento. A recuperação vem, é lenta, nós precisamos elevar esse salário desses funcionários públicos. Até porque esse vereador tem pedido informação na região, parece que nós é a cidade que paga menos aos funcionários públicos. Os valores são muito baixos, vereador, funcionário ganhando salário mínimo, toda vez que aumenta o salário mínimo tem que cortar a referência para que esses funcionários alcancem o salário mínimo. Então vem aqui essa noite, essa casa já começar essa discussão, porque a database do vereador Fred está próximo aí para dia 2, 3 de abril, alguma coisa assim. E há uma preocupação em não ver movimentação nesse sentido, até porque esse vereador talvez não faça parte de alguma reunião, se algum vereador apartar alguma coisa, quiser falar alguma coisa sobre esse momento, até para esclarecimento. Mas há uma preocupação também, recebendo aqui essa noite documento, isso talvez pode refletir no funcionário público, pelo número de cargos de confiança encontrado na prefeitura. Ele já passou bem dos 200, estou ainda fazendo as contas aqui, que é bastante. Que isso não atrapalhe, que não venha atrapalhar o aumento dos servidores. Nós também temos que estar pensando aqui na reestruturação desses funcionários, que isso foi discussão, não é de hoje nessa casa, temos que deixar claro isso também, que não é nesses 3 meses que essa casa vem discutindo isso, e sim, só que esse vereador está aqui, já está indo para 5 anos, isso vem sendo sempre discutido. E como o funcionário público teve um aumento de 21%, somado todos na gestão passada, esse vereador sempre achou pouco, nós cobramos sempre mais. Agora, o que não pode acontecer é nós ficar aqui e não dar esse aumento ao funcionário público. Esse primeiro ano aí, de governo, tudo, mas nós já temos que começar a dar o aumento aos funcionários. Mas esse assunto preocupa com o número de cargo, como já disse, e vamos estar aguardando algum posicionamento, alguma coisa que seja de bom ao funcionário público o mais breve possível. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 167/2005. Com a palavra o vereador Ferdinesco Correia Leite. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, o requerimento 167/2005 do novo vereador Silvonei Rodrigues, ele é muito importante. Ele está aqui fazendo uma indagação ao prefeito municipal, requerendo informações sobre o aumento de salário do funcionalismo. Informar essa casa e lei dentro do prazo legal sobre a previsão de aumento. Nós aqui nessa casa, todos os vereadores, e até na administração passada,
nós sempre lutamos pelos funcionários públicos. Nós entendemos que realmente o funcionário público tem que ser valorizado, nós não podemos deixar de maneira nenhuma que o funcionário público passe por essa vida tão sofrida que ele está passando. O ano passado essa casa lutou e lutou muito, e nós, Silvanei Rodrigues, nosso vereador, realmente aprovamos a database, que é muito importante. É importante que o funcionário público saiba que existe uma database, que no mês de abril ele terá o seu salário corrigido de acordo com o projeto enviado pelo Executivo. Eu apoio totalmente esse requerimento. Eu acho que nós não podemos deixar esse assunto para a última hora. Logo na primeira reunião aqui da nossa casa, nós já mandamos ao prefeito, já encaminhamos para ele a lei da database, em que está previsto o aumento a partir do mês de abril. E que o prefeito tenha tempo para fazer estudo, para dar uma satisfação, se pode dar, se não pode dar, qual é o percentual que vai dar, qual é o percentual que pode chegar, tem que apresentar. Tem que ter transparência. O que não pode deixar, nova vereadora Terezinha, é de dar uma satisfação para o funcionário público. Nós entendemos que a administração recebeu quase 6 milhões de contas a pagar. Nós entendemos que o Executivo está aí administrando com uma arrecadação, com dívidas a pagar da administração passada, e que esse montante é muito grande. Mas também não podemos aceitar que o funcionário público, mais uma vez, pague essa conta. O funcionário público tem que ter o seu reajuste. Nós temos que cobrar do prefeito uma revisão administrativa da tabela dos funcionários públicos, para que realmente possamos mostrar a todos como é que funciona. Eu fico muito feliz em estar aqui nessa tribuna hoje, apoiando esse requerimento, que é mais uma lembrança ao seu prefeito municipal, para que ele faça um levantamento, apresente a essa casa quanto que ganha, quanto que a cidade arrecada de receita, quanto que gasta na saúde, quanto que gasta na educação, quanto que gasta com o funcionário público, e realmente mostrar ao funcionário público. Se não podemos recuperar o salário do funcionário público, podemos pelo menos manter ele no valor atual. Mas se não corrigirmos nem a infração, mais uma vez, vereador Elinho, o salário vai lá para baixo. Então nós não podemos realmente aceitar isso. Devemos ficar alerta, devemos cobrar, e eu tenho certeza que o prefeito municipal está bem sensível a essas informações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 167/2005. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão, requerimento 168/2005, do nobre vereador Silvanei Rodrigues. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário, se é orador inscrito para o pequeno expediente. Vereador Salim Mater. Vereador Salim Mater com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhores vereadores, senhor presidente, nobre vereadora, a palavra nesta noite, senhor presidente, só tem o intuito de trazer a esta casa a resposta, ou pelo menos a identificação daquilo que gerou uma reclamação na sessão passada com relação ao Diário Oficial e a presença de fotografias do senhor prefeito. Esta carta é remetida pelo assessor de imprensa da Prefeitura Municipal, o senhor Carlos Pessoa Guimarães, e eu vou lê-la na íntegra. Senhor presidente, nunca houve, por parte desta assessoria, a menor intenção de desrespeitar esta augusta Casa de Leis, muito menos qualquer um de seus membros. Conhecedores que somos da importância do papel dos vereadores na fiscalização da lisura no trato da coisa pública, nutrimos pelos membros do Legislativo
o mais profundo respeito, pois contemporâneos que fomos dos tempos negros da ditadura militar, conhecemos a diferença que pode fazer um poder legislativo atuante. Em nenhum momento houve por parte do senhor prefeito ou desta assessoria de imprensa o propósito de fazer promoção pessoal do chefe do executivo ou de qualquer um dos seus secretários. A Constituição Federal determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social, pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade não está vedada constitucionalmente, pois o princípio da publicidade dos atos estatais, e mais restritamente dos atos da administração, inserido no caput do artigo 37, é indispensável para imprimir e dar um aspecto de moralidade à administração pública ou à atuação administrativa, visando o referido princípio, essencialmente proteger tanto os interesses individuais como defender os interesses da coletividade mediante o exercício do controle sobre os atos administrativos. Porém, está condicionada à plena satisfação dos requisitos constitucionais que lhe imprimem determinados fins, caráter educativo, informativo ou de orientação social. A matéria veiculada deverá ter caráter eminentemente objetivo para que atinja sua finalidade constitucional de educar, informar ou orientar, e que se coaduna por completo ao caso em apreço, visto em momento algum haver alusão a nomes, símbolos ou imagens que caracterizassem promoção pessoal. A administração pública compete fazer publicidade dos seus atos, respeitando o artigo 37, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal, não configurando promoção social, publicidade de atos administrativos na imprensa escrita de matéria de cunho nitidamente jornalístico. Ademais, impossível desatrelar a figura do administrador público de seus atos praticados em virtude de mandato, uma vez ser aquele gestor da coisa pública, sendo evidente que os tais representam e exteriorizam o que se faz mister para o cumprimento de suas funções. A simples notícia jornalística de celebração de convênios ou outros atos que objetivem favorecer a população ou levar ao conhecimento público tais atos não configura ato de promoção pessoal. Os exageros em sentido contrário revelam mero preciosismo que, por vezes, só prejudica a boa administração. É direito do administrado tomar conhecimento, se informar e se orientar socialmente. Este é o papel da publicidade, princípio constitucional que garante a lisura e transparência da administração pública. E sendo aquela efetivada, atentando-se ao preceito expresso no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, gera-nos a certeza da idoneidade administrativa. Respeitosamente, Carlos Pessoa Guimarães, assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Ourinhos. Então, senhor presidente, eu havia prometido que traria esta explicação a esta casa, e aqui está, e o documento, se for de interesse de Vossa Excelência, eu deixaria em sua mesa. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Silvonei Rodrigues. Vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra. 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, foi levantado aqui alguns assuntos na sessão passada sobre a DAO Associação, e nós, conversando hoje com algumas pessoas que fazem parte, e eu queria deixar registrado aqui que, segundo essa pessoa me passou, ainda não foi resolvido o problema dos cachorros. Eu lembro bem algumas coisas que aconteciam. Ficava uma coisa meio difícil quando as pessoas falavam que
a administração passada não cuidava nem dos cachorros e eu não queria estar aqui falando sobre isso essa noite, essas palavras. Mas eu acho que isso nós temos que resolver. Esses cachorros têm fome, esses cachorros têm que ser resolvidos imediatamente. Ou eu acho que também, como aconteceu da outra vez também, que começou a dar trabalho para acertar, a associação ameaçou de abrir as portas e soltarem esses cachorros nas ruas. E aí sim o poder público vai ter que cuidar. Aí vamos ter que amarrar cachorro, fazer coisas, porque R$1.000 por mês, em 3 meses, nós sabemos da dificuldade de um começo de administração. Ainda não foi resolvido, segunda-feira foi discutido, e eu sinto a boa vontade de alguns vereadores dessa casa, todos, né, mas alguns empenhados a estar resolvendo isso aqui, mas sei também das dificuldades da burocracia que encontram lá em cima. Então eu acho que nós não queríamos estar aqui falando semana que vem novamente sobre esse assunto. Que seja resolvido essa semana, o mais breve possível. Senhor presidente, mas o que traz aqui essa noite na tribuna é uma coisa preocupante a esse vereador, a esta casa, à população oriense, e principalmente as crianças do nosso município. Há uma preocupação geral, já conversando com algumas mães, a terceirização da merenda escolar. Eu até aqui, senhor presidente, eu queria, como é explicação pessoal, talvez não tenha como alguém pedir à parte, que alguns vereadores que se participaram dessa reunião, se tem alguma informação. A informação que esse vereador tem é que a terceirização da merenda escolar gira em torno de R$4 milhões. R$4 milhões, essa é a primeira informação que esse vereador tem. Até Vossa Excelência tentou pegar um edital hoje para deixar à disposição dessa casa, para que todos os vereadores. Esse vereador teve no departamento de compras para estar vendo também essa edital, e lá fui informado, não estava no mural, e fui informado que a presidência dessa casa estaria cobrando o edital para que ficasse à disposição de todos os vereadores. O que nós temos que tomar cuidado é porque é um edital que nós estamos vendo. Vocês têm uma ideia que é nessa primeira informação que esse vereador tem, salve melhor juízo, que mais gira em torno de 4 milhões. Então você vê a preocupação. E nós temos pressa para estar vendo isso. É urgente, porque dentro de 30 dias vai abrir as cartas, abriu, passou, ganhou a empresa, e essas empresas vai estar administrando a merenda municipal. Você vê a dificuldade. Nós temos mais de 100 merendeiras, acredito, não tenho um número exato, mas pelo que esse vereador levantou, passa de 100. E a qualidade da merenda, que nós sabemos da nossa qualidade do município. Nós temos conhecimento dessa qualidade do município, e nós sabemos que do momento que terceirizar, não adianta nós vir aqui mais essa tribuna, falar, e sim as mães reclamando, encontrando as dificuldades que tem. Nós vamos aqui estar chovendo no molhado depois que essa concorrência for aberta. Eu falo que não é pequena a concorrência, ela já está aqui no Diário Oficial. A abertura é dia 20/4/2005, vocês vejam, nobres vereadores. Eu espero que esta casa esteja se reunindo, que esteja sabendo o que está acontecendo com a administração pública, mesmo que esse vereador esteja fora dessas reuniões, mas que os 10 vereadores estejam próximos, acompanhando o que o prefeito tenha conversado, tenha explicado, e tenha uma justificativa para isso. Nós sabemos que nós temos a condição de estar fazendo essa merenda, nós sabemos das nossas cozinhas, as condições que tem, nós temos a merendeira. Agora, não justifica, não, vereadores. Nós sabemos da qualidade da merenda escolar, nós sabemos da nossa qualidade. E o pior, se alguma coisa que não for bem feito, salve o melhor juízo, são as crianças do nosso município
que dependem dessa merenda. Então vocês veem o tamanho da responsabilidade desta casa. E eu vejo uma coisa muito rápida, sem uma audiência pública, sem uma conversa, sem várias reuniões, porque isso é o destino do município. Eu estou falando aqui, em primeiro momento, em 4 milhões, isso pode ser 6 milhões, 5 milhões, 3 milhões. E esse vereador não tem o valor exato, porque nós não estamos com edital, não estamos. Mas nós sabemos que o valor é muito alto. Então você vê a preocupação, e esse vereador vai estar correndo atrás, eu tenho certeza que todos os vereadores estão preocupados nesse momento, que já está vendo o jornal. É uma coisa muito simples para tomar uma decisão desse tamanho, onde envolve em torno de 13, 12, 14 mil crianças, esse vereador também não tem o número exato, e até hoje funcionou muito bem. Agora, se for 14 mil, como estou ouvindo aqui agora, você vê a responsabilidade desses 11 vereadores aqui nesta casa. Nós vamos decidir a vida dessas crianças. Vocês imaginam essas crianças com a terceirização, com a merenda que não seja de qualidade? Hoje, se nós temos problema numa creche, num determinado lugar, nós chegamos nesse lugar, vamos ver o que está acontecendo com a merendeira, vamos ver o que está acontecendo com isso ou com aquilo, e resolvemos o problema de 20, 30 crianças, se tiver algum problema, que nós não temos reclamação nessa casa. Agora, vocês vejam o tamanho da responsabilidade desta casa com 14 mil crianças. E somos nós. Não tem outra pessoa. Não tem, neste momento, quem vai falar mais alto do que esses 11 vereadores, para que seja esclarecido isso. Isso tem que ter uma audiência pública nesta casa. A população tem que participar. São os filhos do nosso... São os filhos orienses que estão aqui. E os pais e as mães... Muitas mães, muitos pais até agora não pegaram esse jornal, não tiveram a oportunidade de ver o tamanho dessa licitação, o tamanho do que pode ser acontecido no nosso município. Então está aqui, nós não podemos deixar que isso aconteça, salve melhor juízo, que for bom, que venha, justifique, que faça de alguma forma, que convença esses vereadores, a todos, a população, porque isso interessa a população. Nós temos um cargo que a população que nos deu, e o prefeito municipal também. Então ele deve explicação à população, ainda mais quando envolve 14 mil crianças. Segundo o nosso entendimento, a medida tomada pela administração deve, pelo volume de recursos em jogo e pela transformação que isso poderá trazer, ser discutido com toda a população, evitando-se, assim, desinformações que muitas vezes desqualificam boas decisões, mas que provem a esse vereador, a esta casa e à população que é uma boa decisão. Porque até o momento você lançar um edital de aproximado, que esse vereador não tem o valor exato, de 4 milhões de reais, sem uma audiência pública, e com 30 dias, falou, não falou, vai abrir e acabou. Não tem mais o que nós falar. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se mais algum orador inscrito para o pequeno expediente. Vereador Faué Salmem. Excelentíssimo vereador Faué Salmem, com a palavra 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, permita-me pela primeira vez fazer uso da palavra desse local. Permitido, excelência. E o assunto envolve cachorro também. Eu entrei com um requerimento encaminhando ao senhor prefeito municipal e aos responsáveis pelo setor para que, de uma forma veemente, fiscalize os cães ferozes que andam pela cidade. Os jornais, recentemente, há 15 dias, noticiaram ataques de Pitbull e Rottweiler lá
trilha verde do Jardim Paulista e que envolveu também pessoas. Foi assim algo criminoso. E o que mais chama a atenção é que os donos de cães sequer conhecem a legislação, esses cães mencionados em lei, que exige, a lei determina, ela obriga, que não pode andar na rua com cães ferozes, sem que o cão esteja com focinheira e esteja com uma corrente e conduzido pelo dono ou por alguém que o dono autorize por escrito, sob pena de apreensão e sob pena de, se quiser liberar, pagar 5 salários mínimos. E o que é mais importante, diz a lei que todo excremento que o animal lançar na rua, o dono tem que recolher. Ninguém faz isso, né, senhor presidente? Ninguém faz. É uma poluição na cidade. Os caras parece que se engrandecem, madames e madamos. Esse termo não existe, só estou falando para mostrar bonito, não. Ele aproveita o cão para se mostrar. E suja a cidade inteira, polui, desgraça com o visual, além do perigo realmente muito grande que ele põe na população. Lex habemus, lei nós temos, aliás é o que mais tem no país, mas a fiscalização que é o problema. Não adianta se lançar aquilo que protege a população, protege a saúde pública, protege a liberdade humana, se não tem quem fiscalize. Então eu estou pedindo para que, por favor, em nome da defesa da incolumidade física, que se fiscalize pelo menos as trilhas verdes. E que tem alguém lá que a hora que o cachorro defecar, parar o dono e falar, pega lá, senão você vai ser multado, para dar lição para o cidadão. Vai mostrar bonito na casa dele, com canil, né, lá. Não colocar em risco a nossa população. Com relação, nova vereadora, à merenda escolar, eu também estou muito preocupado. Vereador Vadinho, são 14 mil refeições, a R$5 cada uma por dia, são 70 mil reais, são 2.100.000 por mês, que é um dinheiro que quem for o felizardo, hein, porque tem que ganhar na loteria, que ganhar a concorrência, é apresentar a nota às 2h da tarde, às 2h10 recebe, porque é da Fundef, então não tem como não pagar. Agora, o que se fazer com as merendeiras? O Excelência falou bem. Qual é a garantia que nós temos da qualidade da comida? Porque o poder público vai estar longe. Agora nós podemos fiscalizar. Eu estava conversando com o vereador Dr. Hélio Millar, agora há pouco, antes do início da sessão, que nós temos como... problema da estrutura. Nós temos como aferir o número de calorias e proteínas, e se faltar, incrementar. Agora, se entrega para um particular que vai lá para ganhar dinheiro, né? Não tem outra intenção, porque eu não acredito que vai fazer por menos de R$5. E você sabe que prato feito na cidade, você paga R$3 e vem um baita de um prato, né? Que não sobra. E aqui, como o dinheiro público é um dinheiro que eles pensam que cai do céu, porque todo mundo quer meter a mão, então eles metem R$5, quase que o dobro do que vale. Por isso, Excelência, é uma decisão que deveria ser trazida ao conhecimento da casa, deveria ser feita uma reunião, estudado, avalizado, para que a gente não coloque também em risco a saúde pública, o dinheiro público, que é tão duro receber. Por exemplo, nós estamos com o problema do funcionário público. Para que deixar na mão de terceiro, né? Coisa tão importante. Por isso, Excelência, eu acho que cabe a nós dar uma mão para o prefeito, para que amanhã depois não haja consequências nefastas e nefandas, que podem, inclusive, comprometer até o nome de Sua Excelência. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel, com a palavra. 10 minutos, Excelência.
Senhor presidente, eu peço a palavra para usar Permitido. esse assento. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, eu gostaria de parabenizar o vereador Foés Salmem. Primeiro, quando ele disse que ia falar em cachorro, cão também. Esta casa aprovou leis. E se, depois do pronunciamento, já existia lei, se depois do pronunciamento do vereador, acontecer da nossa cidade virar notícia que um cão estraçalhou uma criança ou um idoso, aí a responsabilidade realmente virá. E a responsabilidade vai ser, senhor presidente, de quem não está fiscalizando. Então, eu acho que nesse momento é necessário levar a conhecimento do senhor prefeito municipal que é preciso tomar uma atitude, que é preciso fiscalizar, que nós não podemos mais fazer leis e ficarem engavetadas. E é preciso, sim, uma fiscalização mais dura, como disse o vereador. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar esse assunto jogado, encostado, como aconteceu até o momento. O outro assunto é a terceirização da merenda escolar. Foi mostrado o lado negativo, e é necessário mostrar o lado negativo. Nós podemos, daqui a pouco, senhor presidente, dizer que a terceirização é boa, que os valores são bons, que a qualidade da merenda é boa, mas tudo isso está no escuro. Nós não temos a certeza disso. E mais uma vez eu volto a falar que é necessário conversar, é necessário dialogar, é necessário, principalmente com essa casa, antes de verificarmos aí a colocação do vereador Silvonei, quando já está no Diário Oficial, e tomar alguma providência. É sério esse assunto, é sério. Nós podemos até voltar atrás, nós podemos voltar aqui, usar o microfone e dizendo que é bom, que a qualidade melhorou, que os valores caíram. Só que, pelo que eu estou entendendo aqui, nenhum vereador tem conhecimento de nada. E os valores são altos. E a responsabilidade é muito grande. Então, mais uma vez, eu também gostaria, e hoje aqui se faz presente o secretário de comunicação, o assessor de comunicação, que pode estar levando ao senhor prefeito, Toshio Misato, que essa casa, através de Vossa Excelência, o presidente, pede para que se converse, pede para que se esclareça, pede para que se mostre com clareza o que realmente se pretende, o que nós vamos fazer aí com as 100 merendeiras, se é esse o número mesmo que foi colocado pelo vereador Silvonei, para que possamos estar ajudando o chefe do executivo, para que possamos estar ajudando o senhor prefeito municipal a fazer uma boa administração. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso pensamento. Senhor presidente, senhores vereadores, quando de início de um mandato, sempre é normal que os senhores vereadores apresentem aí as suas ideias, e é necessário estar documentando essas ideias através de indicações, de requerimentos, de moções, de projetos, e nós estamos fazendo isso. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores, porque já foi aprovado os requerimentos. Tem aqui o requerimento 169/05, requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a colocação de placas denominativas dos rios existentes na nossa região. Nós estamos fazendo isso há muito tempo, senhor presidente. Várias vezes usamos a tribuna e várias vezes pedimos, imploramos, para que se coloque placas nominando os nossos rios. Hoje as pessoas passam aqui no Paranapanema, não existe uma placa dizendo que é o rio Paranapanema.
Pessoas passam aqui no Rio Pardo, as pessoas não sabem qual é o Rio Pardo que está passando ali, da importância do rio, de onde ele nasce, está passando pela nossa região, o Rio Turvo. E essa preocupação é de há muito tempo. E eu espero e tenho iniciado uma conversa com o senhor prefeito municipal, e é pensamento estar atendendo, não esse vereador, mas essa casa, e principalmente a população, e principalmente aqueles que nos visitam. Outro requerimento também, 179-05, que requer informações quanto à possibilidade de estudos de implantação em Ourinhos de centro de tratamento e recuperação de dependentes químicos. Essa preocupação é grande, essa preocupação é da nossa população. Nós temos chamado a atenção aí da nossa polícia, que é necessário se fazer um trabalho mais efetivo, mas quando se fala em recuperação de dependentes químicos, nós somos obrigados a estar encaminhando, a verificar a possibilidade de um tratamento em outros municípios, para as pessoas que residem aqui na nossa cidade. Existe já uma conversa, existem empresários que já conversaram, já se colocaram à disposição de estar doando uma área para que isso aconteça de verdade, e nós esperamos ter sucesso neste requerimento. Requer informações sobre a recuperação física e paisagística dos trevos de acesso em Ourinhos. Isso é uma vergonha para nós, ourinhenses, para a nossa população. Quando uma pessoa que está passando por nosso município chega perto dos nossos trevos, é uma coisa para se rir. Nós temos feito um trabalho, nós já comunicamos aí o governo federal, nós já conseguimos verbas, mas os nossos trevos continuam os mesmos, eles não acontecem. E até quando nós vamos fazer isso? Aqui eu volto a chamar a atenção do que disse aqui o nobre vereador Oswaldo Barbosa e também do vereador José Roberto Nunes, que nós precisamos pensar grande. Nós não podemos mais ficar fazendo aquela política pequenininha, mesquinha na nossa cidade. Nós precisamos buscar recurso fora de Ourinhos, no governo estadual, nós precisamos fotografar, nós precisamos filmar, nós precisamos mostrar o que é feito em outras cidades, por exemplo, Marília, Bauru, Prudente, até mesmo Assis, e ver a situação em que se encontram os nossos trevos aqui da nossa querida cidade de Ourinhos. Requerimento número 181/05 requer informações pertinentes à possibilidade de colocação de aquário no recinto Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Nós já entramos em contato também, a JUC ficou de fazer um levantamento. Não vai ser possível ainda para essa FAP que vem aí como a maior de todas, a melhor de todas, e é isso que a população de Ourinhos espera, mas já existe uma conversa, já existe aí a possibilidade de se ter na FAP um aquário onde possa mostrar as nossas espécies da nossa região. Outros requerimentos também, senhor presidente, 188, que requer do chefe do executivo informações a respeito dos critérios para matrícula de criança nas creches municipais. Todos os anos isso acontece. De repente você é procurado por uma senhora que tem seus filhos, dizendo o seguinte: uma outra senhora está com seu filho, foi colocado na creche e eu estou querendo e tentando colocá-lo, eu trabalho, eu dependo disso e eu não consigo colocar. Nós tivemos muita dificuldade na administração passada com relação a isso, e esse requerimento mostra a preocupação agora dessa casa, depois de aprovado, para que se faça justiça, para que se dê as vagas para as pessoas que realmente estão precisando de verdade, senhor presidente.
Um outro requerimento que requer informações a respeito da Tempo possibilidade... encerrado, Excelência. Estaremos falando dos requerimentos em uma outra oportunidade. Muito obrigado. Pois não. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito por pequeno expediente. Vereador Hélio Milhari Filho. Vereador Hélio Migliari Filho, com 10 minutos, Excelência. Solicito a permissão Permitido. de falar aqui do meu assento. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, imprensa, eu não vou entrar em detalhe de números, mas só para tentar esclarecer alguns dados estatísticos diferentes do que foi dito até agora há pouco sobre a merenda. Um levantamento recente, até 2004, é feito, em média, 20 mil refeições dias ourinhos, não são 14. Um custo de 1,35, com uma caloria de 199, o que o MEC exige 300 calorias. Para você reverter isso para 300, envolve mais custos. A previsão para essas 20 mil refeições é para chegar a 1,48. Existem 80 merendeiras, 3 nutricionistas, uma acho que foi afastada, ou está afastada, ou foi para assistência social, eu não me recordo. Essa proposta de terceirizar, como está sendo chamado, na realidade o termo não é esse, mas para que todos possamos entender, significa um gerenciamento compartilhado. É bem diferente do que você terceirizar uma situação simplesmente de vir aqui, custa tanto tal dinheiro e não é bem assim. Há 50 pontos hoje de atendimento da entrega dessas merendas. E a tendência para esse custo, nesse gerenciamento compartilhado, chega a 1,04. Então, não vou envolver valores, não vou nem defender a secretária, não é essa a minha função nesse momento aqui. Eu acredito que, certamente, nós vamos ter uma conversa com a secretária, que será melhor explicar dessa real situação. Mas os valores não são nem R$5, nem 20, nem 2. Os valores são exatamente isso. Estivemos com ela hoje à tarde, sabíamos que ia ter essa situação hoje aqui, né? De novo, eu volto à palavra, não se explica o óbvio. Eu tinha certeza que isso iria acontecer aqui, mas os valores são exatamente esses. São 80 merendeiras e ela quer chegar a um custo por refeição a 1,04, são colocados 20 mil refeições dias. Então, acredito que a nossa comissão, que compreende saúde e educação, poderia marcar um momento com ela, ela vai ter o maior prazer de poder explicar o melhor critério de qual é essa necessidade, pois, se o MEC vier aqui hoje e não tiver essas 300 calorias, a verba do Fundef muda um pouquinho de lado. Então, existe uma necessidade de reverter esses quadros. Não estou aqui querendo fazer nenhuma outra situação. Pois não, senhor. É só avisar a nutricionista para pôr as 300 calorias. Porque, senão, foi o que eu conversei com Vossa Excelência, vai haver uma omissão do poder público. Com certeza. Que está, ao invés de levar saúde, está levando doença e miséria para a criança. Então, é uma denúncia grave, partindo, inclusive, de pessoas que cuidam da merenda. Então, eu acho que esse pronunciamento de Vossa Excelência realmente complica a situação das pessoas que são responsáveis para elaborar e planificar o balanceamento da merenda e não estão fazendo. Realmente é uma situação, uma notícia grave, né, que, vou dizer, era desconhecimento nosso e que esperemos seja corrigidas, e não através, que essa correção seja feita através de um terceiro. Porque eu não acredito, Excelência, e não acredito, e o tempo dirá, que o terceiro virá fazer uma merenda por R$1. Eu só estou dizendo isso, hoje é dia 21 de março de 2005, exatamente às 20 horas, 20 minutos e 49 segundos, e está gravado. Obrigado, Excelência. Na realidade, eu volto a repetir, não vou julgar previamente nada uma situação, são os dados reais hoje. Acredito que essa comissão irá conversar com ela ou trazer que ela possa melhorar
essa situação. Realmente eu não sei como é que se faz para colocar tantas calorias no alimento na parte técnica. Eu sei que sim, um alimento de qualquer pessoa, sendo criança ou adulto, tem que ter pelo menos 60% de caloria do seu prato. Tá? Agora, como faz para isso, a parte técnica, eu sou totalmente incompetente para dizer. Mas os dados são esses aqui, né? Eu agradeço a minha oportunidade. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não há mais orador inscrito ao pequeno expediente. Essa é a continuação dos trabalhos, ouvido o doutor plenário. Não havendo mais oradores inscritos, encerro o primeiro expediente e coloco em deliberação a solicitação do excelentíssimo vereador Faués Salmem para que haja continuidade dos trabalhos. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Vereador Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Miliari Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia. Não havendo matérias a serem apreciadas no presente expediente, primeiro faço uma comunicação da presidência. Devido ao ponto facultativo e feriado, as matérias para a 8ª sessão, a ser realizada no próximo dia 28 de março, próxima segunda-feira, serão recebidas até às 16 horas de amanhã, terça-feira, dia 22 de março. Peço aos senhores vereadores que prestem muita atenção com relação a isso. Até às 16 horas de amanhã, terça-feira, dia 22, é o limite máximo para a apresentação das matérias a serem apresentadas. O expediente da próxima sessão ficará reduzido a 30 minutos, por motivo de discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas, conforme determina o regimento interno da Câmara, sendo que a ordem do dia ficará reservada para tal finalidade. O parecer já foi lido na presente sessão. Não havendo matérias a serem apreciadas no presente discussão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvonei Rodrigues. Vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, eu acho o debate nesta casa, cada dia, nós estamos vendo a importância, tudo aquilo que é debatido nesta casa, até então tem caminhado para que se resolva os problemas. Agora nós acaba dessa notícia, através do vereador Hélio Migliari, Vossa Excelência traz uma notícia que preocupa esta casa ainda mais essa noite. Você vê a incapacidade da assessoria do prefeito municipal, aonde a nutricionista, ela dizem que falta calorias, falta algumas coisas na merenda escolar. Com essa justificativa, que eu vejo o maior absurdo que eu tenho visto nesta casa, a justificativa da incapacidade para terceirizar aquilo que está dando certo. Por incapacidade de 2, 3 nutricionistas, talvez por muitos cargos, por muitas pessoas que colocam, não sabendo aquelas pessoas que colocam para acertar algumas coisas de campanha, colocam pessoas que não estão cuidando das nossas crianças, que hoje aqui agora nós estamos vendo que são 20 mil crianças. Vocês verem a partir deste momento a preocupação que vai estar nos jornais, nas rádios, esta informação que vai estar passando para as mães. Não pode acontecer uma coisa dessa, senhor presidente.
Não pode acontecer isso com as nossas crianças. Não pode usar uma justificativa dessa para terceirizar uma merenda que agora eu volto aqui a afirmar que está mesmo em torno dos 4 milhões de reais. Por incapacidade de 2, 3 nutricionistas. Essa casa não pode aceitar isso. Não podemos aceitar, nós temos que discutir, reunir, que provem a essa casa, como diz o vereador muito bem, vereador Vadinho, que prove a esta casa que é bom a terceirização, mas que a secretária, que o senhor prefeito não faça essa justificativa, que não passa essa justificativa à população, às mães, aos pais dessas crianças, a essa Câmara Municipal. Não podemos mais aceitar esses tipos de justificativa para terceirizar 4 milhões, isso que o vereador quer frisar sempre. Que use outra justificativa, e não estou aqui também falando do vereador, é a justificativa que passaram para ele. Meu Deus do céu, substituir 2 ou 3 cargos, será que é tão difícil assim para que a merenda escolar esteja no caminho certo, que sempre foi? A merenda escolar sempre foi de boa qualidade. Nós sabemos que a terceirização de R$1 cada a merenda escolar, nós sabemos que não vai ser de boa qualidade. Aqui, nobres vereadores, nós não conhecemos bem do assunto, mas está aqui todos vocês, Vossa Excelência, o público, imprensa presente. Quem vai servir uma merenda por R$1 de boa qualidade? Não podemos aceitar esse tipo de discurso para terceirizar uma merenda. Se nós que estamos pagando, se nós que temos tudo, temos a merendeira, some o preço dessa com o custo da merendeira, quanto vai essa merenda? Ou nós temos que assinar aqui um papel de burrice de todos nós para aprovar um projeto dessa qualidade, para aceitar isso que o prefeito municipal está fazendo com a merenda escolar? Não podemos aceitar aqui, senhor presidente, porque são 20 mil crianças, são mães, pais, que queriam estar aqui falando e gritando, pedindo para que não fosse terceirizada essa merenda. E nós estamos aqui e temos que fazer o nosso papel. No jornal Debate, a Prefeitura prepara a concorrência pública para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimento escolar. Os recursos do Fundef nos últimos anos foram utilizados para equipar as cozinhas das escolas municipais que têm boa estrutura e são dotadas de equipamentos novos. Estou falando de uma matéria do Debate. O que nós vamos fazer com isso agora? R$1 nós vamos servir um pão para essas crianças, gente. Não podemos aceitar que isso seja feito no município de Ourinhos. Prefeito, não foi isso que Vossa Excelência disse quando usou seus palanques políticos? Não foi isso que você passou à população? Não foi isso que Vossa Excelência passou por essas mães? Não foi isso que passou para esses pais? Nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Volto a falar o que o nobre vereador Vadinho disse. Que venha aqui essa casa e prove que vai ser bom. Que prove que é bom. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão estar aqui, que seja o melhor para nossas crianças. Vamos deixar a política de lado, vamos ser adultos, deixa a política de lado. Nós somos todos maduros, vamos deixar tudo a política de lado. Mas não podemos deixar que faça isso com essas crianças, numa justificativa que com R$1 vai servir a merenda escolar. E mesmo sendo R$1, está em torno de 4 milhões de reais. Essa licitação interessa a muita gente. Vai ser muito rápido um prazo para abrir 30 dias. Isso tem que ser discutido, debatido nesta casa com a população, em geral. Senhor presidente, eu acho que o prefeito devia terceirizar algumas coisas que não estão dando certo, não aquilo que está dando certo. Troca essas 3 nutricionistas. Tenho certeza que com 3, 4 mil reais, troca as 3. Só vai substituir, não vai fazer nada, só vai substituir. Agora, nós entrarmos em 4 milhões para terceirizar a merenda escolar, não podemos aceitar isso. Eu queria falar também do monstrinho, onde nós falamos de alguns cargos, algumas coisas.
Nós temos hoje no Monstrim 24 cargos, esse vereador já denunciou nessa tribuna, que teria que tomar cuidado para não virar cabine de emprego, 34 cargos, isso dá um total de R$35 mil, senhor presidente. Será que tem isso, tanta gente trabalhando? Será que R$35 mil está todo mundo trabalhando? Tem muita gente boa ali, eu sei. Mas não justifica 24 cargos no Monstrim. Agora, se nós fôssemos terceirizar alguma coisa, nós teríamos que terceirizar talvez o asfalto, aquilo que foi um palanque político, e começaram sim a tampar os buracos, mas se você anda nas vilas hoje, nos bairros, você vai ver que ainda não foi feito nada, foi tampado as principais, sempre nós estamos dizendo aqui, só estamos falando do asfalto também, porque se for para terceirizar alguma coisa, então terceirizasse o asfalto, fizesse alguma coisa nesse sentido. Pega aqui qualquer um de nós vereadores e sai hoje em alguns bairros da cidade e dá uma volta, todos os lugares ainda estão com buraco, todos. Agora, terceirizar aquilo que está dando certo, sem uma discussão nessa casa, sem uma audiência pública com a população. Tem que ter uma audiência pública com as mães dessas crianças. São as pessoas mais interessadas nesse momento. São as mães, os pais dessas crianças. São 20 mil crianças. Não foi isso, senhor presidente. Não foi isso em setembro, agosto, que o atual prefeito disse nos palanques. Não foi isso que essas mães esperavam. Eu tenho certeza que não era isso que essas mães esperavam. De repente, recebe um golpe dessa natureza. E aqui, senhor presidente, se alguém tem conhecimento que com uma merenda de R$1 é boa, que justifique para esse vereador, para a população, para toda essa casa, que seja bem esclarecido, que esse vereador não está contra nada aquilo que for bom para o município. Os poucos projetos do prefeito municipal que veio a essa casa, esse vereador votou a favor de todos, porque era bom para o município. Mas não vem fazer esse tipo de coisas, sem... E o que mais me estranha, senhor presidente, um vereador desta casa tinha conhecimento de algumas coisas. E a discussão política? Como que fica a discussão política? Se 9 vereadores nessa casa tivessem conhecimento disso daqui, nós teríamos conversado, nós estaríamos aqui com dados. Então, esse vereador ficou claro que nos 4 milhões que eu disse, ficou claro que vai ser isso mesmo, de 4 milhões para lá, e a merenda de R$1 é um pedaço de pão, se tiver um chá vai ser muito. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum vereador inscrito para a explicação, pessoal. Vereador Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, eu acho que o vereador Silvonei demonstrou uma preocupação tão grande. Só que nós não podemos também, senhor presidente, senhores vereadores, colocar o carro na frente dos bois. Nós estamos hoje aqui pré-julgando. Nós não podemos chegar aqui na noite de hoje e fazer um julgamento que lá existem pessoas incapacitadas, pessoas que não estão fazendo o seu trabalho a contento, pessoas que colocam em risco as nossas crianças. Não é bem isso que eu penso do senhor prefeito municipal. O prefeito municipal, ele demonstra, de um tempo para cá, amadurecimento, sinceridade, honestidade. Ele demonstra estar muito preparado para ser o prefeito de Ourinhos. A secretária de Educação, salvo o melhor juízo, essa vai ficar na história de Ourinhos, mas pela competência, eu tenho certeza disso. Então é muito cedo para que nós façamos aqui, senhor presidente, um pré-julgamento. Realmente,
é preciso conversar. Isso já foi colocado por esse vereador aqui, e eu acho, sim, que o chefe do Executivo precisa chamar o Legislativo para estar conversando. E mais uma vez eu digo, pode ser que tudo que nós estamos falando aqui hoje, pré-julgando, não seja isso. Jamais nós deixaríamos, o senhor prefeito municipal deixaria, a secretária de Educação deixaria, as nutricionistas deixariam cair a qualidade da nossa merenda. É preciso enxergar tudo o que está acontecendo de uma outra forma, senhor presidente. Nós não podemos enxergar isso apenas o lado negativo. Vamos enxergar pelo lado positivo? Vamos enxergar aqui pelo lado que realmente a merenda vai melhorar? O Fundef jamais faria algo que não estivesse dentro dos seus padrões. Foi colocado aqui em calorias, que é necessário ter certas calorias, senão se perde isso. Então, senhor presidente, eu quero acreditar aqui, eu acredito muito no senhor prefeito municipal, eu acredito muito na secretária de Educação, eu acredito que vai acontecer algumas outras conversas, que nós vamos estar esclarecendo isso, e se não for tudo que está sendo pregado aqui nessa noite, nós deveremos também ter humildade de voltar aqui e dizer que não é bem isso. O que não pode, senhor presidente e senhores vereadores, é passar para as mães, para os pais desses alunos, que os seus filhos serão prejudicados, que a qualidade da merenda não vai ser a mesma. Na sessão próxima, retrasada, não sabendo de tudo que está acontecendo aqui hoje, nós fizemos um requerimento pedindo informação e pedindo para que se mandasse para essa casa qual era o cardápio dessas crianças na administração anterior, para que pudéssemos fazer aí até um comparativo do que está sendo servido agora e do que era servido antigamente. Eu tenho certeza que nós vamos estar conversando, eu tenho certeza que depois da manifestação nesta noite, nesta casa, a sua secretária de Educação, o senhor prefeito municipal, até mesmo as nutricionistas, estarão nos dando esclarecimentos para que a população não chegue a ficar em pânico. Porque foi chamado a atenção aqui de uma forma que nós não podemos fazer isso, senhor presidente. Quando você chega aqui e chama uma pessoa de incompetente, é necessário você mostrar documentos que ela é incompetente. Eu fiz isso. Eu, por diversas vezes, eu subi nessa tribuna e disse que a secretária de saúde da administração passada era incompetente e documentei isso. E ela foi incompetente durante os 4 anos. E mais incompetente foi o senhor prefeito, o ex-prefeito municipal, que 4 anos assistiu a nossa população ser prejudicada, ser humilhada e nada fez. Isso foi documentado. Agora, nós estamos no início de uma administração e nós não podemos jamais subir aqui, sem provas, chamar alguém de incompetente. Eu tenho uma preocupação muito grande, nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Agora, é necessário conversar, é necessário estar conversando não só com as comissões competentes da casa, mas sim com todos os senhores vereadores, todos, para que possamos aí estar esclarecendo esse assunto e para que esse assunto não chegue de uma forma errônea, de uma forma errada nos ouvidos da nossa população e que os nossos pais, que os pais dos alunos, que as mães dos alunos demonstrem aí uma preocupação que nós não sabemos se existe ainda
o que está sendo pregado, o que está sendo colocado na noite de hoje. Essa é a nossa colocação. Eu espero que depois desse pronunciamento as coisas se esclareçam, senhor presidente, e que nós colocássemos aqui de uma forma mais tranquila. Antes de se levantar, antes de se alardear, é necessário conversar. O chefe do executivo, a administração municipal, está pecando sim, quando não está conversando com essa casa. Está sim. E nós já chamamos atenção. E isso não pode acontecer. E se acontecesse, as conversas necessárias, podem ter certeza que não estaria acontecendo tudo o que está acontecendo na noite de hoje. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito para esta questão pessoal. Vereador Salim Matter. Vereador Salim Matter com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, estamos assistindo, senhor presidente, a uma situação que estamos acostumados a viver nesse país. Joga-se ao vento as palavras, e elas vão ao vento. Elas nada dizem, nada trazem, nada concluem. Propostas são colocadas quando se sabe a não capacidade de reproduzi-las, de fazê-las acontecer. Essa foi a técnica de política de todos os adversários dos governos instalados. Esta foi a razão de ser desse acervo monumental que é a nossa justiça, carregada de denúncias, 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 que nada se produz. Joga-se a população para ela ficar temerosa e prestar atenção num determinado discurso. Isso tem sido a tônica da nossa política. Por isso que o Brasil vai mal. Quando nós falamos em união, quando nós falamos em racionalização de formas e meios dentro da administração pública para torná-la mais adequada, mais produtiva e poder levar a um número cada vez maior, que assim que acontece a população, ela é cada vez maior. Então se tomam algumas medidas que o poder público não tem capacidade de acompanhar durante um determinado período. Ele não tem a capacidade para se adequar dentro da demanda cada vez maior que existe nos determinados setores da vida pública e da vida social dos brasileiros. Então temos aí estilos de administração cada vez mais variados. E por essa razão, senhor presidente, que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, para poder padronizar um pouco mais esta ordem de coisas. Então, hoje, realmente, eu estou bastante surpreendido com a situação aqui, que é inusitada. Um assunto nem discutido e nem colocado em discussão. Um assunto que não foi ventilado ainda a nível público, sendo colocado como um preâmbulo de um desastre, de um tsunami, como se diz na linguagem atual, né? Sem aquela explicação devida do que é, do que vai deixar de ser e o que será. Então, senhor presidente, eu acho isso de um abuso verbal, considero isso de extrema irreverência, que não traz o bom sentido dentro do contexto social da nossa cidade. Nós vivemos atribulados com essas grandes dificuldades que os partidos têm hoje de fazer as suas administrações. Estamos vendo agora na administração pública federal tentativas de inovação que estão sendo bastante discutidas e rejeitadas dentro da sociedade brasileira. E talvez esse seja um assunto que possa ser realmente bem debatido, como disse aqui o vereador Vadinho. Mas nós não temos ainda a ilustração técnica para que possamos fazer pelo menos um juízo da condição. Então, não considero nada válido. Eu acho que quem ouviu isso aqui deve esquecer e começar de novo essa discussão. Porque isso aqui é irrelevante, é inconsequente, é terrorismo verbal para trazer a dificuldade de aceitação da população de determinados eventos, que às vezes tem seu valor,
Quem é que não sabe que nos países mais civilizados se terceiriza? Por que se terceiriza e dá certo nos países civilizados? Não é que o nosso não seja civilizado, senhor presidente, mas nós somos chamados países de terceiro mundo. Espero que entendam isso dentro da minha linguagem. Se dá certo, senhor presidente, é porque o poder de fiscalização nesses países, a vergonha nesses países é maior do que aqui. Hoje a corrupção no país tomou tal vulto, tal volume, que tudo que se faz é suspeito. E nós não devemos pensar assim, como somos homens, como disse aqui, 11 homens com vergonha na cara. Homens que têm capacidade de raciocínio. Homens que administram as suas vidas com grande valia e que trazem resultado na vida comum do cidadão de Ourinhos. Eu não acredito que os termos que aqui foram revelados sirvam para mim. Eu não aceito. Eu não aceito. Então, senhor presidente, fica bem claro. O assunto não se tem conhecimento. O que se disse aqui é irrelevante. Eu acredito que, trazendo a esta casa dados concretos e válidos para raciocínio, nós talvez tenhamos maior conveniência de chegar a uma conclusão. E assim espero que seja, senhor presidente. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Hélio Milhares Filho. Vereador Hélio Milhares Filho, com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, só para esse sentido de informação, a imprensa, ou até nós, vereadores, vamos ver quanto custa o dinheiro mandado pelo Fundef ao município por diferença de categoria de aluno. O aluno menor tem um valor, o aluno maior tem outro valor. Se chegar a 20 centavos por prato, é muito. Só informação. Solicito até que essa imprensa podia pegar o Conselho Municipal de alimentos, de merendas, a própria secretária, vocês vão pegar os dados. A Fundef não manda 18 centavos por prato. O resto, quem arca é a prefeitura. 18, se chegar a isso. Obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 28 de março, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Lembrando a todos que o prazo para a entrega das matérias para a 8ª sessão será amanhã, até às 16 horas. Obrigado.